Olá, bom dia, mais uma vez, boa tarde ou boa noite, né? Não sei aonde você está ou em que momento nos encontramos mais uma vez, mas eu quero desejar a você um dia de bênçãos, um dia de vitória, ou uma tarde ou uma noite, né? Que você se beneficie muito aqui agora no que nós vamos conversar, né? Como você já nos acompanha em nosso canal, essa é mais uma das palestras ministradas, das mensagens ministradas na maratona, né, de leitura proverbial que nós estamos aí, né? Estamos aí a caminho de 31 dias, 31 capítulos, onde nós estamos lendo e buscando a praticidade, ou seja, ler para colocar em prática aquilo que o Senhor fala através da boca do rei Salomão, ok? Nós estamos aí já, hoje é dia 4, né? Então hoje você, como nós liturgicamente fazemos, hoje é dia 4, então nós vamos ler o provérbio 4 e vamos aplicar todos os versículos práticos à nossa vida. Vamos reprogramar, ressignificar a nossa vida através da leitura e da aplicabilidade desses conselhos maravilhosos que nós encontramos aqui na Palavra de Deus, ok? Então, como de costume, o que nós vamos fazer? Vamos fazer primeiro a leitura inteira do capítulo e depois nós vamos nos debruçar aos versículos mais práticos, ok? Vamos lá então? Diz assim o capítulo 4 de Provérbios: Ouve, filho, a instrução do teu pai, e estais atento para conhecerdes a prudência, pois dou-vos boa doutrina. Não deixeis a minha lei, porque eu era filho tenro na companhia de meu pai, e o único diante de minha mãe. E ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Não a abandones, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo o que possuis na aquisição de conhecimento, de entendimento. Exalta-a, e ela te exaltará. E abraçando-a, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e por veredas de retidão te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçará. Apega-te à instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entres pela vereda dos ímpios, nem andes no caminho dos maus. Evita-o, não passe por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem alguém tropeçar. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Mas as veredas dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina os teus ouvidos. Não as deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o corpo. Sobretudo o que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia-te de ti a falsidade da boca, afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem para a frente, e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Pondera a vereda de teus pés,
e todos os teus caminhos fazem bem ordenados. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda, e retira o teu pé do mal. Gente, eu fico imaginando Salomão dizendo isso para os filhos dele. Eu fico imaginando um filho sentado com o pai, e o pai dizendo todas essas palavras para os filhos. Filho meu filho, é assim, assim, assado. Meu filho, é assim, assim, assim. Gente, que coisa maravilhosa, gente. Que coisa mais linda. Como é gostoso isso. Como é bom viver esse relacionamento de pai e filho. O pai orientando o filho. E um filho obedecendo, né? Porque muitos filhos, ao invés de trazerem alegria aos seus pais, trazem desgosto. Porque não tem coisa pior para um pai do que um filho desobediente. Não tem coisa mais difícil de viver com um filho que traz problema para dentro de casa, que toma decisões errôneas. Isso é muito ruim, isso é muito difícil. E o que nós vamos fazer hoje? Hoje, dia 4, lendo esse provérbio capítulo 4. Agora nós vamos o quê? Vamos repassar novamente, vamos ver os versículos que trazem mais praticidade à nossa vida. Vamos meditar nos versículos que mais nos traz assim reflexões. E eu quero começar pelo primeiro. Quero ratificar a ideia do primeiro versículo, né? Que quando Salomão diz: ouve, filho meu, a instrução do teu pai, e estais atentos para conhecer a prudência. Nós vemos aqui um chamado à paternidade. Ou seja, um pai dizendo para o seu filho. E eu sempre digo que o livro de Provérbios é aquele livro para aquele órfão. É aquele livro para aquela pessoa que ela sente que não tem um pai. Para aquela pessoa que nasceu e não teve a oportunidade de conhecer o seu pai. Ou para até aquela pessoa que acha assim, teve um pai ausente na vida e fala assim: puxa vida, né, eu não tive pai para me orientar, eu não tive, sabe? Ou aquela até pessoa que teve um pai e o pai deu o melhor. O pai dela deu o melhor que ele podia para ela em relação a amor, carinho, afeto, porque assim, a gente não pode dar aquilo que a gente não recebeu. A gente só pode dar o que tem. Às vezes a gente fala assim: poxa, mas meu pai não é um pai tão carinhoso, meu pai nunca sentou comigo para fazer isso, para fazer aquilo. E é lógico que ele nunca fez isso, porque nunca fizeram isso com ele. Ah, mas Juarez, só porque nunca fizeram isso com ele, ele não podia oferecer isso para mim? Sim, poderia, e como pode. Mas o que a gente não pode exigir das pessoas é uma coisa da qual não é incentivada, nunca foi falada e nunca foi cobrada. Então às vezes nós exigimos muito, cobramos muito dos nossos pais e nos esquecemos que os nossos avós não deram às vezes nada. E os nossos tataravós talvez não fizeram nada para os nossos avós e consequentemente nossos avós não iam fazer muito pelos nossos pais. E hoje os nossos pais deram o melhor para nós. Então o que nós temos que fazer hoje? Mesmo que a gente sinta uma deficiência em alguma área da nossa vida, que os nossos pais poderiam ter nos ajudado, nós não devemos ficar culpando os nossos pais. Mas devemos ser pais melhores, porque essa é a ideia. É que você faça do seu filho, ensine o seu filho a ser um pai melhor do que você é. Melhor do que você foi. E aqui Salomão, ele diz da mesma forma: filho meu, né? Chamando, ou seja, educando os seus filhos, né? Nossa, é lindo, é maravilhoso isso. No versículo 2 nós vamos ver aqui, ele dizendo o porquê. Ele fala assim, ó: pois dou-vos boa doutrina, não deixes a minha lei, né? Uma boa doutrina, uma boa lei. Nós estamos aqui para obedecer às leis. E quando nós não obedecemos algumas leis, nós pagamos muito caro por isso. Exemplo é a lei da gravidade. Volto a dizer, sempre digo isso: se você cair de uma cadeira, você vai levantar dando risada. Se você cair de uma mesa, talvez você levante com o braço quebrado e chorando de dor. Agora, se você cair de um prédio de 22 andares, você não vai levantar nunca mais. A lei da gravidade é uma das leis mais justas que existe. Pura matemática. E existe a lei da semeadura,
que lhe obriga a colher aquilo que você plantou. Então, nós recebemos aqui nas Escrituras Sagradas uma boa doutrina, ótimas e excelentes leis para a nossa vida. Então é importante que nós realmente nos dediquemos a ler a palavra de Deus e absorver a palavra do Senhor, porque há aqui grande entendimento, grande sabedoria e riqueza de vida e qualidade de vida e extensões de dias à medida que nós meditamos na palavra de Deus. No versículo 4 vai dizer o seguinte: e ele me ensinava e me dizia, retenhas o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Ou seja, o papel de um pai no ensino de um filho é esse. Tá ali, meu filho, orientando, dizendo, cobrando, ensinando no caminho que se deve andar. É de responsabilidade do pai, principalmente dos pais, do pai e da mãe, sim. Quando a Bíblia fala ensina o menino no caminho que se deve andar, não está falando que é o pai ou a mãe, não está especificando quem é. Então, quando não especifica quem é, o que nós entendemos? Que o pai, a mãe, a avó, o vô, o tio, a tia, todo mundo tem responsabilidade de ensinar o menino no caminho que se deve andar. E nós devemos o que? Afastar os nossos filhos daqueles que não ensinam os nossos filhos no caminho que se deve andar. Isso é muito importante, ok? Então, o papel de um pai no ensino de um filho é crucial. Então, assim, isso não pode ser dividido, não pode ser terceirizado. Não adianta você falar assim, meu filho vai na escola dominical, meu filho frequenta a igreja, meu filho... Não, isso é papel seu. Por mais que a igreja está aí para ajudar, por mais que a igreja está aí para auxiliar, o papel de educar o seu filho no caminho que se deve andar é seu. Você não pode perder esse brilho, essa missão e essa função, ok? Versículo 5 diz assim: adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças, nem te aparte das palavras da minha boca. O que Salomão diz aqui, ó? O que nós vemos aqui? Um chamamento a adquirir sabedoria e inteligência. Gente, a sabedoria e a inteligência são coisas necessárias tanto como o ar que nós respiramos. Precisamos viver sobre um sistema. Nós precisamos de um sistema. Um computador não funciona sem um sistema operacional. Nós não funcionamos sem sabedoria, sem conhecimento. O micro-ondas tem a inteligência dele. A geladeira tem a inteligência dela. Cada eletrônico, cada equipamento eletrônico tem suas inteligências. Nós precisamos ter uma inteligência, nós precisamos ter uma programação na nossa vida. Não podemos viver como se fosse ou qualquer coisa. Até as plantas têm a sua inteligência, as formigas têm a sua inteligência, a aranha tem a sua inteligência, os coelhos têm a sua inteligência, os gafanhotos têm a sua inteligência. Todos, qualquer ser vivo vive dentro de uma inteligência e nós não somos diferentes. Precisamos de sabedoria, de inteligência para viver, multiplicar, sobreviver na face da terra. Versículo 6 vai dizer o seguinte: não a abandones e ela te guardará, ama e ela te protegerá. Olha só que coisa linda. A proteção em amar a sabedoria e o conhecimento. Ou seja, se você mesmo for apaixonado por aprender, se você for uma pessoa que ama livros, que ama documentários, que ama estar recebendo informações, assistindo palestras, assistindo filmes educativos, né? Situações onde tragam conhecimento para você. Se você amar isso, se você for apaixonado por isso, a inteligência, a sabedoria vai te proporcionar uma vida maravilhosa, uma vida protegida. No versículo 7, Salomão diz o seguinte: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Gente, então o que é principal? O que Salomão está falando aqui que é principal? O que é principal na nossa vida? Eu diria vital, né? Principal, vital. O que é principal? É a sabedoria. E tudo deve ser investido nela. E quando eu falo tudo deve ser investido na sabedoria, o que nós estamos falando de investimento? Estamos falando de dinheiro, estamos falando de tempo,
dedicação. Porque tem gente que tem dinheiro, mas não tem tempo. Tem gente que tem tempo, mas não tem dinheiro. Tem gente que tem tempo, tem dinheiro, mas não tem vontade de aprender. Puxa, que tristeza. E o que nós devemos fazer? O que Salomão fala aqui? Invista tudo em conhecimento. Né? Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo que possuis na aquisição de conhecimento. Compre livros, compre vídeos, compre palestras, invista em você. Não tem coisa melhor do que aquilo que é absorvido pela alma. Existem coisas que é absorvido pelo corpo. Isso é lançado, como Jesus falou, desce pela boca, vai para o estômago e é lançado fora. Agora, as coisas que são absorvidas pela mente, como Jó disse, o ouvido prova as palavras como a língua prova o paladar. Como Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Então o que acontece? Essas coisas que nós alimentamos pelos nossos ouvidos, pelos nossos olhos, isso alimenta a nossa alma, e o que alimenta a nossa alma fica para sempre. Ou seja, para sempre, vírgula, né? Porque Salomão também vai dizer o seguinte: se você parar de estudar, até o que você sabe, você esquece. Olha só como o nosso cérebro é. Então existe uma necessidade constante de nós estarmos sempre estudando, aprendendo, porque se nós pararmos de nos alimentar a nossa mente, alimentar o nosso cérebro, até o que a gente aprendeu a gente esquece. Quer uma prova disso? As coisas que nós aprendemos lá na 5ª série, na 6ª série, sobre química, sobre física, sobre matemática, nós acabamos não utilizando ou não estudando mais sobre isso. O que acaba acontecendo com esse conhecimento? Ele acaba se perdendo. Então é por isso que nós devemos estar sempre o quê? Revisando, estudando e revisando, estudando e revisando, estudando e revisando. Para a gente não perder, para essa informação ela não sair da nossa vida, do nosso coração e da nossa mente. Ok? Versículo 8 vai dizer o seguinte: exalta e ela te exaltará. Abraçando-a tu, ela te honrará. Ou seja, aqui nós vemos o que? Uma necessidade de exaltá-la e de sentir carinho por ela. Olha só, a sabedoria, imagine que a sabedoria é como se fosse uma pessoa e você deve exaltar ela. Você deve sentir carinho dela, você deve ter saudade da escola, você precisa sentir saudade da faculdade, saudade de estudar. Você tem que amar os estudos, ame os livros, durma com os livros, sabe? Durme e acorde com os livros. Não gaste o seu tempo com coisas fúteis. O que Salomão fala nesses 31 capítulos praticamente é a questão da valorização da sabedoria e do conhecimento. Você precisa, sabe, investir tudo, tempo, dinheiro, a sua vida, os seus olhos, os seus ouvidos. Não gaste tempo. Tenha um fiscal na sua mente, no seu coração. Sabe, se você estiver de repente assistindo alguma coisa que aquilo não vai te agregar valor algum, para! Não assista mais. Se você está ouvindo alguma conversa que aquilo não vai te agregar valor nenhum, sai fora. Não ouça esse tipo de conversa. Sabe, existem tantas coisas que agregam valor para nós, intelectual, sabe, nos transformam em pessoas melhores. Ou seja, procure ouvir, assistir, sabe, absorver coisas que vão te transformar numa pessoa melhor, num ser humano melhor. Não, sabe, às vezes as pessoas gastam tempo assistindo séries fúteis, que não agregam valor nenhum, sabe? Filmes de terror, filmes, sabe, que não tem um pingo de verdade neles. Gente, sai fora disso, sabe? Se desprende dessas coisas. É como se fosse, sabe? Você colecionar figurinha, né? Existem alguns hobbies que a gente faz, mas na verdade a gente precisa se dedicar mais às coisas que realmente vão nos dar valor, vão nos transformar, vão nos agregar valor. Ou seja, você tem um valor e a cada dia que você investe mais em você, você se transforma numa pessoa melhor, o seu valor também como pessoa vai aumentando. Então é isso que nós temos que pensar, é nisso que nós temos que pensar. No versículo 9 vai dizer o seguinte, ó: dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ou seja, os benefícios do amor à sabedoria são esses. Quando nós amamos a sabedoria, nós recebemos dádivas. Nós recebemos coisas que servem como enfeites para a nossa vida. O versículo 10 diz assim, Salomão de novo: ouve, meu filho,
Aceita as minhas palavras e se multiplicarão os anos da tua vida. Ou seja, onde está a multiplicação dos dias da nossa vida? Como que a gente multiplica os nossos dias de vida? Porque, veja bem, nossos dias estão contados, correto? Presta atenção, a palavra de Deus fala que, nossos cuidados não podem aumentar, nem diminuir nenhum dia do curso da nossa vida. Porém, há uma exceção aqui, quando nós lemos a palavra de Deus, de que quando nós meditamos na palavra de Deus, quando nós procuramos a sabedoria, os nossos dias são multiplicados. Ou seja, então se eu tenho 80 anos de vida, né, e eu de repente invisto em sabedoria, em conhecimento, eu posso multiplicar esses anos de vida, eu posso aumentar esses anos de vida. Se eu tenho 60 anos de vida, ou 70, eu posso multiplica 60 vezes 3, ou vezes 2, ou vezes 1, que seja, por 1 é 1, né? Por ele mesmo. Mas eu digo assim, se você multiplica, a palavra de Deus nos garante que uma vez que nós estamos aqui meditando na palavra de Deus e buscando sabedoria, os nossos dias são multiplicados, ok? Alguma dúvida quanto a isso? Versículo 12 vai dizer o seguinte: por elas andando não se embaraçarão os teus passos, e se correres não tropeçarás. Ou seja, as garantias de possuir a sabedoria é isso. Você não vai tropeçar. Se você correr, você não vai tropeçar, né? Você não vai se embaraçar na sua vida. Você não terá uma vida embaraçada. Se você buscar sabedoria e conhecimento, você não vai ter uma vida embaraçada. E quantas das vezes nós às vezes nos embaraçamos por decisões ruins que nós tomamos, por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, tomamos decisões errôneas e nos embaraçamos todo, principalmente nos negócios, na vida financeira. Versículo 13 diz o seguinte: apega-te à instrução e não a largues, guarda, porque ela é a tua vida. Ou seja, a vida de uma pessoa se resume no que ela aprende. A sua vida se resume naquilo que você está absorvendo de sabedoria, de conhecimento, de coisas boas. Versículo 14 diz: não entres pela vereda dos ímpios, ande no caminho e nem andes no caminho dos maus. Ou seja, a vida de uma pessoa, ou melhor, versículo 14, né? As observações aqui, Salomão fala sobre essa questão de network. Ok? Não entre pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Ou seja, Salomão observa, que faz uma observação sobre os bad networks, né? Os bad networks. Ou seja, existem pessoas que não convém andar com elas. Existem grupos de pessoas que não é tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Existem pessoas que, na verdade, elas são prejudiciais para a nossa vida, não agregam valor algum à nossa vida. São pessoas tolas que não querem mudar de vida, não querem mudar de vida. E, pelo contrário, além de não quererem mudar de vida, ainda prejudicam aqueles que querem mudar, que querem ter uma vida diferente. Versículo 20 vai dizer o seguinte: filho meu, atenta para as minhas palavras, minhas razões, inclina os teus ouvidos. Olha aqui, mais um chamamento à paternidade. Imagine um pai todo dia dizendo isso para o seu filho, falando: meu filho, ouve minhas palavras, preste atenção, meu filho. E é isso que nós como pais devemos ser, todos os dias. E olha que você tem recurso. Olha que você tem recurso. Seu filho tem WhatsApp, seu filho tem celular, entendeu? Mande mensagens para o seu filho, fale: meu filho, como é que você está? Meu filho, como é que tá? Acompanhe o seu filho na escola. Hoje tem recursos que pela internet você pode acompanhar o desenvolvimento escolar do seu filho. Converse com o seu filho, fale com o seu filho. Faça com que ele perceba que você tem interesse em saber da vida dele. Faça com que seu filho se lembre que todos os dias você o cobrava de buscar sabedoria, de buscar conhecimento. Esteja presente, falando, fale 1000 vezes se necessário, mas fale, cobre, esteja sempre cobrando, porque um dia ele vai te agradecer, um dia ele vai chegar para você e falar: pai, obrigado, pai, muito obrigado pelo senhor me cobrar, sabe? Todo dia eu lembro, meu pai todo dia cobrava. Já leu Provérbios, você já leu Provérbios? Isso meus filhos nunca vão poder dizer.
que eu nunca cobrei. Eu sempre cobrei que eles lessem a palavra de Deus. Todo dia eu tô cobrando. Já orou, já leu o provérbio, já falou com Deus, já fez isso, já fez aquilo. Todo tempo, todo dia eu cobro. Porque uma hora o cérebro vai entender isso como uma programação e não vai precisar mais você cobrar. Cobre todos os dias. Até que um dia o próprio cérebro dele comece a funcionar no piloto automático. E você não vai precisar cobrar mais. Versículo 21 diz assim: não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda no íntimo do teu coração. Olha só, ou seja, use mais seus olhos e o seu coração. Ou seja, esteja investindo, volta a dizer de novo, Salomão fala aqui, não perca seu tempo assistindo coisas que não vai agregar valor nenhum para você. Não perca seu tempo assistindo ou ouvindo, sabe? Até músicas mesmo, você fala, puxa, que música que eu não posso ouvir música mais? Pode, mas ouça uma música que vai falar de amor, ouça uma música que vai falar do respeito entre um homem e uma mulher. Ouça músicas que vão enaltecer o compromisso e a fidelidade de um homem para uma mulher. Geralmente hoje a gente vê muito músicas, né, seculares, músicas sertanejo universitário, que só tá falando sobre traições, só tá falando que fulano que deixou ciclano, que fulano traiu ciclano. Como uma música que tinha no passado, não vou falar aqui o nome do cantor, mas ele cantava que dizia assim: estou fazendo amor com outra pessoa, mas o meu coração é seu, assim, assim, assado. Veja, olha só, ou seja, fazendo apologia à traição. O Senhor Jesus falou que só de você olhar para uma outra mulher e desejar essa outra mulher que não seja sua esposa, você já cometeu adultério. E aí a pessoa canta, escreve uma música dizendo que está fazendo amor com outra pessoa, mas o coração dela é dessa outra pessoa que ela está lembrando. Gente, pelo amor de Deus, isso é tipo de música para se ouvir? Isso é tipo de música que você deve ouvir? Então assim, existem músicas, até músicas que você precisa analisar se é permissível que os seus ouvidos ouçam esse tipo de música. Existem informações, palestras também de pessoas, né, que às vezes vai trazer confusão na sua mente ao invés de te trazer esclarecimento e luz para o teu coração. Então tome cuidado com aquilo que você vê, toma cuidado com aquilo que você ouve, para que você não seja prejudicado, para que ao invés de você ganhar sabedoria, você perca o pouco que você já tem. Versículo 22 diz assim, ó: porque são vida para os que a acham e saúde para todo o corpo. O que é sabedoria? Inteligência, conhecimento. Olha só, uma vez que você tem e adquire sabedoria e conhecimento, ela vai trazer o quê? Saúde para o teu corpo. Saúde para o teu corpo. A palavra de Deus vai dizer o seguinte, ó: olha só, de todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Salomão vai escrever e dizer o seguinte, que viver triste é morrer aos poucos. Então, como que eu aplico esses dois conselhos na minha vida? Tem que guardar o meu coração. Eu não devo ficar estressado, eu não devo ficar angustiado toda a vida. Eu não devo ficar passando nervoso a todo momento, que isso gera estresse, excesso de adrenalina no meu coração. Isso não é bom para o meu coração. Adrenalina só é bom quando nós precisamos correr, quando nós precisamos pular um muro, quando nós precisamos de muita força, muito sangue distribuído no nosso organismo. Nosso coração não suporta. Imagine um motor que trabalha com... Vou fazer uma conjectura aqui. Imagine um motor de um carro, que ele tem o turbo, né? Ou seja, ele tem lá uma mistura que ele está numa velocidade. Você que já assistiu filmes, né, de corrida, essas coisas, o que é o turbo? É aquele sistema onde de repente o carro está naquela velocidade, ele precisa de um grande avanço de velocidade, e aí é injetado na corrente de alimentação do veículo substâncias, gasolina de alta potência de explosão, e aquilo faz o quê? Faz com que o motor tenha mais força, mais torque e atinja mais velocidade. O estresse é do mesmo jeito, o medo é do mesmo jeito. Você está numa floresta, de repente seus olhos veem
uma onça. O que vai acontecer? Seu cérebro vai mandar informações para que seja descarregada uma carga de adrenalina no seu coração, que ele vai pulsar mais forte e bater mais rápido para que o sangue circule mais rápido nas suas veias, para que você possa correr. E quando você está vivendo essa sensação a todo momento, você está forçando o seu coração. Se toda hora você está estressado ou toda hora você está triste, você está forçando o seu coração a viver momentos ruins quando ele não existe. Olha só o que acontece. Por isso que buscar a sabedoria e aplicar essa sabedoria vai trazer também saúde para a nossa vida. Vai trazer saúde. Se você não quer morrer de infarto, se você não quer infartar, olha só, Jesus ele tem um momento em que Jesus disse o seguinte: não estejais ansiosos por coisa alguma. Jesus está lá no Monte da Transfiguração, com Pedro, Tiago e João, e de repente Deus fala ali naquele momento. Deus fala assim, ouçam, esse é o meu filho amado, ouçam o que o meu filho tem a dizer. E uma das coisas que eu acho mais interessantes, mais inteligentes que Jesus fala, não que as outras não sejam, mas uma das coisas que mais me chama a atenção é quando Jesus fala assim: não estejais ansiosos por coisa alguma, nem pelo que haver de comer, nem pelo que haver de beber. E por que será que Jesus disse isso? Porque a ansiedade gera estresse, e o estresse gera problemas cardíacos. Então nós precisamos estar em paz. Nós precisamos estar tranquilo, com o nosso coração tranquilo, sem se preocupar muito. Ah, mas eu preciso me preocupar, eu tenho conta para pagar, eu tenho isso e aquilo. Sim, eu sei que nós devemos trabalhar, pagar contas, mas uma coisa isso não pode nos matar. Essas preocupações não podem nos matar, por isso que nós não devemos estar ansiosos por coisa alguma. Vai chegar o dia de pagamento, você vai pegar o seu salário e vai ver o que dá para pagar. O que dá para pagar você paga, o que não dá vai somando juros e aí você paga quando puder. Mas não exceda, ou seja, não fique ansioso, porque a ansiedade vai te matar. Se você ficar ansioso toda hora, se você ficar preocupado toda hora, você vai morrer, você vai infartar. Olha só. Aqui no versículo 23 praticamente que fala isso, ó. Sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Olha só, a fonte da vida está no nosso coração. As fontes da vida estão no nosso coração. É o coração que nos mantém vivos, é o motor principal, que bombeia sangue, energia, alimento, é o que bombeia a imunidade, nossos glóbulos brancos, todo o nosso processo de imunização. Está no coração, é o coração que bombeia. Então assim, como eu posso fazer para cuidar do meu coração? Ausência de estresse, ausência de nervoso, ausência de ansiedade. Ah, Juarez, você quer que eu seja um cara meio sangue de barata? É isso? Não. O que a Bíblia está falando aqui é o seguinte: viva um dia de cada vez. Não queira viver, a própria palavra de Deus fala, cada dia é o seu mal. Entendeu? Então viva o dia de hoje. Resolva os problemas do dia de hoje. Deixa o dia de amanhã. Amanhã tem os seus problemas. Amanhã resolve o que tiver de resolver. Mas viva o hoje. Viva hoje. Para de querer viver coisas que vão acontecer amanhã, depois. Deixa essa ansiedade de lado, senão você vai morrer, você vai infartar. É isso que o próprio Jesus nos ensina. Então, veja bem, qual é o órgão mais importante do corpo humano? É a mente? É o pulmão? É as pernas? É o rim? É o coração. É o coração que procede vida para todos os outros órgãos. Para a mente, para o pâncreas, para o rim, para o fígado. É o nosso coração. Quando o nosso fígado está doente, o nosso pâncreas está doente, um remédio tem que chegar até lá. A inflamação tem que ser combatida. E quem é que vai mandar o sangue para lá, para chegar lá e resolver o problema? É o coração. Então, guarda o teu coração. É isso que Deus usa a boca de Salomão aqui para ensinar. Ok? Versículo 24 vai dizer o seguinte, ó: desvia de ti a falsidade da boca, e afasta de ti a perversidade dos lábios. Olha só, duas coisas aqui, ó, importantíssimas. Monitore e fiscalize a sua boca, sabe? Que você não tenha palavras falsas.
Que a sua palavra, que a sua comunicação não seja uma comunicação falsa, sabe? Não tenha comunicação falsa, não seja falso. O que Salomão está falando aqui, ó? Não seja falso com as pessoas. Não seja falso com as pessoas. Que a sua comunicação seja clara, seja limpa. Não fale com falsidade com as pessoas, sabe? De um jeito, tem gente que ela se fala de um jeito com você, mas longe de você se comporta totalmente falsamente. É uma pessoa que te bate nas costas, te chama de irmão e por trás tem um outro sentimento a seu respeito. Isso é uma pessoa falsa. Isso é uma pessoa muito falsa. Pessoas falsas não chegam em lugar nenhum. Pessoas que têm a língua perversa, falam perversidades, falam coisas ruins na tua frente, além de ser falsa, e por trás falam coisas perversas ao seu respeito. Salomão fala que nós devemos vigiar para não se tornar pessoas assim, para nós não sermos pessoas dessa maneira. Versículo 25 vai dizer o seguinte: os teus olhos, olha só que versículo interessante. Versículo 25 fala assim: os teus olhos olhem para frente e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. O que Deus está ensinando aqui, gente? Deus está ensinando até o jeito da gente andar. Deus ensina até a gente andar. Tem gente que anda de cabeça baixa. Tem gente que só anda de cabeça baixa. E você ficar de cabeça baixa, com o pescoço inclinado, também gera depressão. Também gera tristeza. Andar de cabeça baixa tem a tendência a pessoa ficar triste. Já foi falado isso de estudos, né? Já foi outros palestrantes já falaram sobre isso. A pessoa que anda de cabeça baixa só vive triste, é pessoa depressiva. E existem alguns comportamentos, até algumas coisas que nós fazemos que ajudam muito nessa questão de não viver dessa forma, não viver de cabeça baixa. Uma delas é, por exemplo, quem joga basquete, por exemplo, quem joga vôlei, por exemplo, está sempre com a cabeça para cima, né? Ou seja, estar com a cabeça inclinada para cima nos remete à felicidade. E andar com a cabeça baixa nos leva à depressão. Nossa cabeça foi feita para andar na horizontal. Nossa cabeça foi feita para andar erguida, nossos olhos para frente, como diz aqui, ó. Que os teus olhos olhem para frente e as tuas pálpebras olhem diante de ti. Então olha só o que Deus faz aqui. Deus até te ensina você a andar. Ou seja, anda com a cabeça erguida. Você quer um outro conselho que a gente vai ver lá em alguns provérbios posteriores? A palavra de Deus fala que o rosto alegre, né, o sorriso, formoseia o rosto. Né? Ande sorrindo. Por mais que você não tenha motivo para sorrir, mas ande sorrindo, sabe? Ande com a cabeça erguida e, além do mais, com a cabeça erguida, ande com um sorriso no rosto. Você vai perceber que as pessoas vão olhar para você diferente. Uns vão dizer: ai, cara doido, tá rindo do quê? Será que tá rindo de mim? Né? Mas outros vão te retribuir com outro sorriso. Você tá andando, experimente fazer isso, ande na rua e de repente com um sorriso ande na rua de cabeça erguida e com um sorriso, como se tivesse ganhado na loteria. O que vai acontecer? Você vai trombar com algumas pessoas que vão olhar para você e vão te devolver um sorriso. E vão falar assim: puxa, nossa, que pessoa feliz, alegre, o que será que aconteceu na vida dela? Porque hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas andam sérias. Olhe para uma multidão. As pessoas estão andando, sabe, parece que com raiva, com ódio da vida. Elas andam pensando na vida que elas têm, nas coisas que elas não têm, nas coisas que elas gostariam de ter e que não têm, e elas fecham a cara, ficam com aquela cara fechada, aquele rosto fechado. É difícil você encontrar uma pessoa sorrindo, é difícil você encontrar uma pessoa alegre, feliz. E quando você encontra, a vontade que você tem é de devolver um sorriso a ela. Então passe a fazer isso de hoje por diante. Comece a andar de cabeça erguida e com um belo sorriso no rosto, porque você vai ver o quanto de coisas boas você vai atrair para a sua vida. Versículo 26 fala assim, ó: pondera a vereda dos seus pés e todos os seus caminhos sejam bem ordenados. Ou seja, cuidado em onde você anda e seja bem organizado. Cuidado onde você anda, onde é que você vai. Seja uma pessoa organizada em tudo que você for. Tenha sempre uma agenda, né? Assuma os compromissos, cumpra os compromissos, chegue no horário, faça as coisas com muita diligência, com muita maestria, né? Versículo 27 diz assim:
não declines nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Olha só quantos conselhos, quantas informações maravilhosas, quantas orientações fantásticas aqui que Salomão, né, sendo boca de Deus para a nossa vida. Deus usa a boca de Salomão para falar para nós, filhos, orientando a nós. Ou seja, imagine teu pai falando assim: filho, ó, ande com a cabeça erguida. Filho, ande sempre com a cabeça erguida. Sabe? Ande sempre com um sorriso no rosto, meu filho. Meu filho, imagine Deus, você e Deus com você, você sentado numa sala com Deus, falando com Deus, e Deus te chamando de filho. E Deus falando: ó, eu tenho uma boa doutrina para você, meu filho, obedece a minha lei, olha a lei da gravidade que eu criei. Existem outras leis que eu criei, sabe? Deus ali, ó, como pai te falando, te chamando para você: ó, meu filho, estuda, vai fazer faculdade, vai estudar, leia bons livros, compre livros, investe em livros, compre livros, faça cursos, faça pós-graduação, doutorado, mestrado, invista em você, meu filho. Imagina Deus falando isso para você, Deus falando para você assim: meu filho, a principal coisa nessa vida humana que você precisa buscar é a sabedoria. Sabe? Imagina Deus falando isso para você. Sabe? Deus te orientando, falando assim: olha, filho, olha, de tudo que você precisa guardar, filho, guarda do seu coração. Não fique nervoso, não fique irado, não fique ansioso com o dia de amanhã. Deixa comigo, eu estou cuidando de tudo. Só confia em mim, sabe? Deus te ensinando a andar, filho. Ó, não anda de cabeça baixa, meu filho. Você é meu filho. Você é meu filho. Você não tem nada a temer, anda de cabeça erguida. Não é de nariz empinado. Não é de nariz empinado. É com a cabeça erguida, com os teus olhos olhando para frente, para um alvo, sabe? Anda de cabeça para frente, meu filho. Sabe? Anda com um sorriso, porque você tem motivos para sorrir. Se você levantou da cama, eu te levantei da cama, você tem motivos de sobra para sorrir, meu filho. Porque você tem pai, você não é largado, não. Você não é um Zé Ninguém, filho de coisa nenhuma, não. Você não é um Zé Ninguém, filho de coisa nenhuma. Você tem um pai. E o seu pai mora no céu. Ok? Olha que coisa linda, maravilhosa. Olha que palavra linda e maravilhosa que Deus tem para nós. Meu querido, satisfação poder estar até aqui com você. Se você ouviu essa palestra até aqui, eu quero desejar que Deus abençoe a tua vida. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no nosso canal. Alguma coisa te chamou mais atenção aqui? Entra lá nos comentários, comenta o que mais te chamou a atenção. Se tem alguma coisa para acrescentar, acrescenta nos comentários, né? Ative o sininho, deixa o curtir e outra, compartilhe, para que outras pessoas também possam ter acesso a essas informações, possam redescobrir o livro de Provérbios. Porque o livro de Provérbios é muito antigo, está aí na Bíblia há tantos anos, mas nem todas as pessoas observam e olham para o livro de Provérbios como nós estamos enxergando neste dia. Então eu quero desejar para você que hoje seja um dia que você venha aplicar todas essas coisas no seu coração. Que você venha agora, hoje, o que você aprendeu hoje? Você pegue uma coisa pelo menos, mas aplique na sua vida. E olha só o que você aprendeu hoje. Deus te ensina até a andar, ó. Anda de cabeça para frente, sorriso no rosto, guarda o teu coração, sem estresse, sem ansiedade. Olha só quantas coisas que Deus ensinou para você nesse dia. Então, ó, comece o seu dia hoje aplicando, colocando em prática essas coisas, que você vai ver como a sua vida vai ser diferente. Sua vida vai ser outra. Você vai ter um novo sistema de vida na sua vida, ok? Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima palestra.